Saudações a todos, professor Fabão tá na área. Na aula de hoje nós vamos praticar, vamos fazer exercícios com o conteúdo que nós aprendemos na aula 4, na aula 5 e até nas aulas anteriores. Fique comigo até o final deste vídeo e rodou! Vamos para o nosso exercício 1. Leia comigo na tela. Em cada caso, o gráfico representa uma função de R em R. Especifique os intervalos em que a função é crescente, decrescente ou constante. Vamos para o nosso primeiro item. Eu tenho aí na tela o item A. Esse item ele é um gráfico de uma parábola. E a minha parábola ela é dividida em dois ramos. Eu tenho o meu primeiro ramo, que é o ramo decrescente. Quando chega no zero, ela muda de direção e começa o meu segundo ramo, que é o ramo crescente. Agora é importante você observar essa região que eu vou circular aí na tela. A impressão que dá é que a minha parábola começa ali, mas isso não é verdade. Ela só começaria ali se tivesse um pontinho assim, ó, em cima da minha função. Quando isso não ocorre, que é o caso que está na tela, significa que a minha função ela é infinita. E como não dá para colocar uma função infinita na tela, a gente limita só parte dessa função, para você pelo menos conhecer o seu comportamento. Nessa situação, o comportamento dela vem lá de cima, ela vem de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, o seu intervalo vem do menos infinito até o zero. Esse é o intervalo do ramo que é decrescente. Agora nós vamos fazer a análise do ramo que é crescente. É a mesma coisa, ó. Eu tenho ali uma região que parece que a minha função acaba, mas não é verdade, porque eu não tenho aquela bolinha que especifica o término da minha função. Quando eu não tenho essa bolinha e a função está desse jeito, significa que ela se prolonga até o mais infinito. Por que o mais infinito? Porque ela está indo para o alto e está indo para a direita. Então, o meu intervalo começa ali no zero, zero aberto, e vai até o mais infinito. Vamos ver agora um outro gráfico, que também é de uma parábola. Só que essa parábola, eu quero fazer algumas observações que é super importante. Observe aí na tela, ó. Primeiro, eu vou marcar essa parte de verde, que é o meu ramo, que é um ramo crescente. Agora, se você observar, ela não para no zero, ela vai até um ponto. Esse ponto ele é formado pela coordenada XY. E é essa observação que eu quero fazer. Tanto o X quanto o Y nessa situação é super importante. Eu tenho aí esse ponto em cima do vértice da minha parábola. O Y vai marcar a altura da minha parábola. Então, se eu perguntar para você qual é a altura dessa parábola, você já consegue responder, que é 3. Fica fácil você visualizar que ela sobe até o 3 e depois ela começa a descer. Agora, o que o exercício pede não é a altura da parábola. O exercício pede o intervalo que é a parábola, que a função é crescente ou decrescente. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos olhar para o eixo X. Isso que é importante. Observe aí na tela. O que me interessa para determinar o intervalo é justamente o eixo X. Então, essa parte que é crescente, ela vem do menos infinito até o número 1. Está aí na tela já a representação. Agora, nós vamos fazer a outra parte, o outro ramo da minha parábola. Esse ramo que agora eu coloquei de amarelo, ele parte do 1 e vai para o seu lado direito e vai descendo. Então, o seu intervalo vai ser do 1 até o mais infinito. Eu tenho aí a representação dos dois ramos, tanto da parábola com a concavidade para cima, que foi a anterior, como esta que está na tela com a concavidade para baixo. O estudo das parábolas vai ser objeto que nós vamos explorar um pouquinho mais à frente, na aula de funções do segundo grau, ok? Vamos aí ao nosso próximo item na tela. Eu tenho aí agora o item B. Se você compreendeu o que eu expliquei há alguns segundos, esse aí você já até fez. Olha como é que é tranquilão. Duas retas, uma decresce e a outra cresce. Simples assim, ó. Eu tenho a primeira reta que decresce, ela vem do menos infinito, igualzinho a outra, ó, e vai até o menos 3. Esse é o intervalo em que a minha reta é decrescente. Agora eu vou olhar o outro intervalo.
O outro intervalo é onde a minha reta é crescente, que começa no menos 3 e vai até o mais infinito. Está aí determinado, especificado os intervalos onde essa função ela é crescente e ela é decrescente. Vamos para o nosso próximo item. Eu tenho aí agora uma função onde uma parte dela é constante, a outra parte ela é crescente. Vamos primeiro fortalecer a parte constante. Olha só, eu quero que você olhe agora para essa parte aí que ficou mais viva, de azul. Essa parte é a parte da minha função que é constante. Quando ela termina, o que você tem que fazer? Você sempre tem que olhar para o eixo X. Olha aí, eu vou botar uma setinha para você ver. Ó. Então, eu já vou botar o intervalo para ficar fácil. Ó. Vem do menos infinito até o 2. Agora sim, o intervalo da parte constante já foi. Agora, eu vou mostrar na tela a parte que é crescente. Olha só. Essa parte aí, ó, que agora está de azul mais forte, é a parte que ela é crescente. Olhando para o x, qual é o intervalo dela? Ela vem do 2, vai até o mais infinito. Pronto, mais uma função que está especificado o intervalo onde ela é constante e onde ela é crescente. Vamos para a nossa última função. Eu tenho aí agora uma função onde ela muda de comportamento 3 vezes, e nós vamos analisar todas elas. Vamos agora percorrer o eixo x, para a gente fazer essa análise. Primeiro, eu vou vir do menos infinito até o menos 2. Vê se você consegue já visualizar, nesse intervalo, qual é o comportamento da função. Se você já identificou que ela está decrescendo, você já está ficando craque nesse assunto. Eu tenho uma parte aí que ela é decrescente, de intervalo do menos infinito até o menos 2. Agora, ela começa a mudar o comportamento lá no menos 2. Ela estava decrescendo e agora ela começa a subir. Logo, esse intervalo ela é crescente, que vai do menos 2 até o 4. Continuando. Na altura do 4, lá em cima, ela já começa a descer novamente. Então, mais uma vez, essa região ali ela é decrescente, que vai do 4 até o mais infinito. Se você tem dúvida sobre intervalos reais, se você não sabe aplicar os cochetes, não entende o que é um intervalo aberto, o que é um intervalo fechado, você precisa assistir o vídeo que está lá na playlist Teoria dos Conjuntos. Tem um vídeo lá com o nome de intervalos reais. E lá eu explico tudo passo a passo para você. É muito importante para você compreender o estudo de funções que nós vamos estar dando continuidade, ok? Vamos aí agora para a tela. Item D, finalizamos. Vamos agora para o nosso exercício 2. Responda no caderno as questões a partir do gráfico da função f. Vamos para o nosso primeiro item. Item A. Qual é o domínio e qual é a imagem de f? Ele quer saber qual é o domínio da minha função e qual é a minha imagem. Nós já aprendemos que o domínio, ou ele é o conjunto dos reais, ou ele está nos reais. Como eu tenho uma função, que essa função ela é limitada, se você observar, ela tem um começo e tem um fim. Olha a bolinha lá no seu começo e no seu fim. Então, o meu domínio vai estar no eixo x, só que vai ser só um pedaço do eixo x. Vai ser justamente esse intervalo, que vai do menos 1 até o 4. O domínio já está pronto, já vou responder aí na tela. Domínio de f é igual menos 1 a 4. Agora eu vou fazer a imagem. A imagem sempre está relacionada ao eixo y. O que eu vou fazer? Eu vou olhar qual é a altura máxima que a minha função atinge. Com uma simples observação, eu já verifico que é o 3 aí. Ó. E qual é a altura mínima? Ó, ela vai lá no menos 1. Então, a minha imagem é do menos 1 até o 3. Agora vamos para o nosso próximo item. Item B. Em quantos pontos o gráfico corta o eixo x e o eixo y? Basta você olhar para a função, a minha função é essa linha que está de verde, e ver em quantos pontos o eixo x essa linha de verde corta. Ora, o eixo x só passa por ali, então eu tenho
um ponto. E agora eu vou fazer a mesma coisa com o eixo Y. O eixo Y só é cortado ali. Então eu tenho também um ponto. Vamos agora para o nosso próximo item. Vamos ver agora o item C. F de 1,7 é maior, menor ou igual ao F de 2,9. O que ele quer saber? Ele quer saber, na verdade, é o valor do Y. Porque o 1,7 é o x e ele quer saber o f de x. E nós já aprendemos que f de x é igual ao y. O segundo ponto, ele tem ali o f de 2,9. 2,9 é o x e ele quer saber o y desse x. Vamos agora olhar aí no nosso gráfico e primeiro identificar o 1,7. Olha aí, eu vou marcar o intervalo do 1 até o 2. Só que quem eu estou procurando é o 1,7. Então, ele vai estar um pouquinho antes do 2. Justamente, ó, olha lá, 1,7. Vou identificar ele ali no meu gráfico. Já identifiquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma seta e vou levar em direção à minha função. Aí eu vou encontrar, ó, a altura do y. Ele está justamente ali, ó, naquela parte da função. E aquela parte da função, ó, está na altura do 3. Então, já achei que é o 3. Vamos agora fazer o meu próximo. Olha aí o gráfico na tela. Marquei a região entre o 2 e o 3. E agora eu vou olhar lá no meu item C o que ele está pedindo. É o 2,9. Bem próximo do 3, só que não chega a ser 3. Vou marcar aí na tela, ó. Pronto, é mais ou menos ali. Vou fazer a mesma coisa. Dali eu vou partir uma reta em direção à minha função lá em cima, ó. Pronto. Agora, se você observar, as duas retas elas estão apontando para uma parte da função que está na mesma altura. É justamente o 3. Então, dá para mim agora responder o item. É maior, menor ou igual? Esse item C é igual. Vamos agora para o próximo item. Item D. Qual é o valor máximo de f de x e o valor mínimo? Vamos olhar agora o nosso gráfico e ver qual é a altura máxima que a minha função atinge. A minha altura máxima é aquele 3 ali. Já posso responder. O máximo é f de 3. Esse é o ponto mais alto que a minha função atinge. Agora eu vou verificar qual é a minha altura mínima. Olha só, agora eu quero que você preste atenção aonde a minha função termina. Ali é o mínimo que ela alcança. É comum acontecer o erro de você olhar o 4 e pensar que o mínimo é 4, mas não. Esse 4 está no eixo x. E o máximo e o mínimo a gente encontra é no eixo y. Olha só o que eu vou ter que fazer. Ó. Vou apontar lá para o eixo y, aí ele vai me dar o número correto, que é o menos 1. Então, o mínimo de f de x é igual a menos 1. Vamos agora para o nosso próximo item. Item E. Qual ponto do gráfico tem abscissa menos 1? Nós já aprendemos que a abscissa ela é justamente o eixo x. A abscissa é a ordenada. Então, eu vou na altura do eixo x, na altura do menos 1 e vou identificá-lo. Olha ali, ó. Ali é o meu menos 1 no eixo x. Agora eu vou fazer da mesma forma que eu faço quando eu quero identificar o ponto. Tá lembrado lá na primeira aula, na segunda aula? Ó. Vou fazer um tracejado, justamente no menos 1, que é a minha abscissa. Agora eu tenho que achar o y, que é a minha ordenada. Então, ó, olha ali onde está o y. O y é o 1. Então, os pontos, as coordenadas que me interessam são as coordenadas daquele ponto. A abscissa, que é o x, é o menos 1. E a ordenada, que é o y, é o 1. Está aí o ponto já na tela. Vamos para o nosso próximo item. Item F. O ponto 4 e menos 1 pertence ao gráfico de f. Ele quer saber se esse ponto pertence a esse gráfico. Ele só vai pertencer ao gráfico se ele estiver em cima da minha função, em cima dessa linha verde. E vou fazer como eu fiz no exercício anterior. Primeira coisa, eu vou identificar o x. Vou ir agora no meu gráfico, na altura do 4, no eixo x, ó, e vou fazer um traçado. Agora eu vou fazer a mesma coisa com quem? Olha lá na tela. Ó. Com o y, é o menos 1. Vou na altura do menos 1 no y e vou fazer um traçado. Onde que as linhas se cruzam? É um ponto da função? Sim, né? Ali, ó, fica fácil de identificar.
Onde as duas linhas se encontram é justamente um ponto da minha função que está no gráfico. Então, respondendo o item F, sim, é um ponto. Vamos para o nosso próximo item, G. Agora é o nosso último item. Eu tenho aí o seguinte: qual é o valor de x quando f de x item G. Qual é o valor de x quando f de x é igual a 3? Nós aprendemos que f de x é a mesma coisa que y. Então eu vou ler agora, ao invés de usar f de x, eu vou ler como y. Vamos ver como é que vai ficar esse item. Qual é o valor de x quando y for igual a 3? Então eu já sei quem é o y. O y é 3. Então eu vou lá, na altura do 3 e vou fazer um tracejado. Agora eu preciso observar que esse tracejado ele ficou em cima da minha função, justamente onde ela é constante. Então isso significa que eu vou ter mais de um x para aquela região ali que ela está encostando. Justamente é esse intervalo ali que eu vou ter que jogar lá para o meu eixo x. Observe na tela. O que eu quero é justamente esse intervalo, que vai do 1 até o 3. Então, como resposta, eu tenho aí o intervalo de 1 a 3, fechado no 1 e fechado no 3. Logo, y igual a 3 para x é igual ao intervalo fechado no 1, fechado no 3. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você tem aprendido com esse conteúdo, se você tem gostado das nossas aulas, então não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe e deixe um comentário. Bons estudos para todos e até a nossa próxima aula.